Oi, eu sou a Milena Faria Pintor e esse é o seu canal de vida inteligente na internet. Já confere aqui embaixo do vídeo, debaixo da descrição, nesse botãozinho inscrever-se, confere se você tá inscrito e se não tiver, pelo amor de Deus, né, senta o dedo aí, porque você tá aqui vendo o vídeo toda semana, 3 vídeos por semana e ainda não se inscreveu? Você quer que eu monetize meu canal de vida de internet como desse jeito? Esse é mais um vídeo da minha playlist favorita aqui no canal de cultura pop. Você caiu de paraquedas aqui, tem outras playlists também, de Game of Thrones, de House of the Dragon, a gente fala muito de filme, de série, sobretudo de história. A minha intenção com esse canal é ensinar história de maneira nada ortodoxa para tirar aquela impressão ruim que você teve da matéria desde lá do ensino médio, desde a escola. Esse videozinho de hoje aqui vai ser para descontrair. Vou até tirar o óculos para não dar reflexo, pra gente conversar mais aqui ao olho no olho. Hoje eu vou falar das sitcoms que fizeram parte da nossa infância. Daquelas séries curtinhas que a gente via na hora do almoço, depois que chegava da escola, na TV aberta, que fez parte da nossa história. Já deixa aqui no comentário toda vez que eu disser alguma que você assistiu, que você gostava. E se no final da lista eu tiver me esquecido da sua favorita, daquela que marcou seu coraçãozinho com memória afetiva, já deixa escrito também. A primeira sitcom da nossa infância não podia ser outra. A mais antiga dessa lista, Arnold. Sitcom de 1978 que embalou nossas tardes no SBT. O Gary Coleman, eternizado pelo personagem do Arnold, o seu irmão Willie, eram crianças negras que perderam a mãe numa tragédia e acabaram sendo adotadas pelo rico senhor Drummond, que já tinha uma filha chamada Kimberly. E nessa atmosfera, nesse ambiente novo, nesse mundo dos ricos, eles vivem aventuras e situações que embalaram a nossa infância. A série teve diversas temporadas e o Arnold permaneceu criança na maioria delas. Isso graças, acho que falar graças é até errado, né? Porque era uma doença. Isso por causa, isso em ocorrência de uma disfunção renal que ele tinha que comprometia o desenvolvimento, comprometia o crescimento. Mas os roteiristas adoravam isso, né? Porque o Arnold acabou sendo criança para sempre. E de fato, ele era o protagonista, ele era o mais engraçado. E isso permitia com que o desempenho dele fosse excelente, porque o cara já tinha, sei lá, 18, 20 anos, o que possibilitava uma atuação muito consistente, muito real, muito madura, apesar de estar interpretando uma criança. Você lembra do Arnold? Que capetinha, que menino sagaz? Lembra do Que Papel é Isso, Willis? Seguindo uma ordem cronológica aqui, a série que eu não podia citar, que se não for minha favorita, é uma das favoritas, é Um Maluco no Pedaço. Now this is a story about a ballet. A gente acompanha, ficou escuro, a gente acompanha o jovem Will Smith, interpretado pelo querido rapper e ator em ascensão na época, Will Smith. O rapaz foi abandonado pelo pai, a mãe luta para trabalhar, eles são uma família negra e ele foge da Filadélfia depois de se envolver numa briga de gangues, é mandado para casa dos tios na Califórnia, em Bel Air, numa tentativa desesperada da mãe dele de fazer aquele jovem dar certo, de manter ele longe das drogas, longe das ruas. É a sinopse de uma história muito triste, né? Um dramalhão merecedor de Oscar. Não, a série faz a gente rir demais. É riso atrás de riso, porque ele vira a vida dessa família rica, chique, bem-sucedida, de cabeça para baixo. Ele é a alegria que os Banks precisavam. Quem não lembra da patricinha fútil da Hillary, do almofadinha inteligente que sonhava em ir para Stanford, do Carlton? Rapaz, eu cansei de chegar da escola de manhã e almoçar assistindo Um Maluco no Pedaço. E todo mundo odeia o Chris. Fez parte da sua infância também? Cara, ela tá tão na sua. Essa sitcom é diferenciada, ela é um pouquinho mais moderna, começou a ser produzida lá em 2005, então ela não usa daquele recurso das risadas pré-gravadas, não te induz a rir, ela não te mostra qual é o momento de rir. Então acaba sendo muito mais natural, porque você ri das situações absurdas. O humor tá nos relatos narrados pelo comediante Chris Rock, do que ele viveu na infância dele, do que ele viveu nos tempos de escola, nos tempos de pré-adolescência e adolescência lá no Brooklyn, no subúrbio de Nova York. É claro que ele dá uma exagerada pra chocar a gente mesmo. Mas a série tá muito pautada nas situações de racismo que esse menino vivia e encarava com muito humor nos anos 80. Na série, ele é o irmão mais velho da queridinha Tonya e do popular Drew. Ele tá sempre sendo responsabilizado por cuidar dos irmãos, enquanto a mãe tenta dar certo nos inúmeros empregos que arruma, apesar de não se esforçar para dar certo em nenhum, porque segundo ela não precisa disso, o marido dela tem 2 empregos. Ele tem que atravessar a cidade com 70 ônibus e 20 trens para poder chegar numa escola onde ele é o único garoto negro e apanha todo santo dia. Você lembra do Julius dizendo que o desconto é muito maior se você não comprar nada? Passava nos finaizinhos de tarde na Record e eu assistia todo dia. A Record passava horas e horas e horas de Todo Mundo Odeia Chris, né? Repetia os episódios todo santo dia. Mas não é por isso que a gente ia deixar de ver. Agora, se a família do Chris é louca, tem uma outra que não deixa a desejar em nada nesse aspecto, não. Quem se lembra de Eu, a Patroa e as Crianças?
Depois das novelas mexicanas, um delicioso finalzinho de tarde no SBT com a família Kyle. Criada, dirigida, protagonizada por um dos irmãos homens, o Damon. É uma sitcom muito menos caricata que Todo Mundo Odeia Chris, apesar de que os protagonistas também são uma família negra. Mas a diferença é que essa família negra é bem sucedida, esses são ricos. Então a gente acompanha a rotina de um pai empresário do ramo dos caminhões, já prestes a se aposentar, cuja diversão é dificultar a vida dos filhos. É muito sacana. Mas quem manda realmente na casa é a Jay, a esposa descompensada, maluca, doida e que tem que suportar esse cara completamente fora da casinha. Tem o Júnior, o primogênito da família, ela deu à luz ao Júnior num caminhão, ela engravidou dele na adolescência quando o Michael ainda era pobre. Tem a Claire, que é estupidamente burra, mas é linda, segundo ela, então ela não precisa ser inteligente. Tem a menorzinha que fala Pequena Sereia, que é a favorita do Kyle, e a série termina na 4ª temporada quando a Jay anuncia que tá grávida de novo. Quem não se lembra da família dos sogros do Júnior? É mesmo. Os pais da Vanessa. É uma série divertidíssima, leve, e eu adorava, e até hoje coloco no YouTube, às vezes, enquanto tô fazendo trabalho. E a penúltima dessa lista é uma outra também de protagonistas negros, Kenan e Kel. Quem se lembra do refrigerante de laranja? Porque eu adoro refrigerante de laranja. Confesso que essa, na minha opinião, é a mais fraquinha de todas as que eu já citei aqui até agora. Não era uma que eu gostava muito, não. Eu assistia porque eu tava almoçando, passava, então eu assistia. Foi o que lançou o Kenan pro estrelato hoje, né? Ele é um dos roteiristas, se não me engano, do Saturday Night Live. E ele se consagrou como comediante, apesar de o Kel não ter dado tão certo, ter se envolvido com drogas, né? Mas o Kel era a graça do episódio. Justamente por ser filho de neurocirurgião, de cientista, e ser completamente retardado. Sei nem se esse tema é aceitado, mas hoje é aceitado. Sei nem se esse tema é aceito, mas hoje em dia. Mas a gente acompanha a rotina desses dois amigos ali na escola, no trabalho. O primeiro episódio foi ao ar lá em 1996, eu não era nem nascida. Eu me lembro de não achar tanta graça assim não, mas talvez a sua memória afetiva possa distrair, você enxergue com muito mais carinho, na sua cabeça seja muito mais melhor do que realmente era. Mas acho que pra época funcionava muito bem, o erro era o SBT reprisar isso em 2014. Enfim, né, ela tá aqui por conta daquele efeitozinho nostalgia que a gente adora. Por último, e sim, eu acho que essa é a minha favorita. É a mais inocente, a mais gostosinha de assistir, a mais moderninha dessas aqui. As Visões da Raven. Se você quer ver o futuro. Nossa vidente paranormal favorita, Raven Simonet, interpreta Raven Baxter, uma garota adolescente de São Francisco, na Califórnia, filha de um cozinheiro, amiga da Chelsea, uma menina vegetariana, good vibe, super burrinha, e do Ed, um atleta. A gente é inserido dentro das confusões que a Raven arruma justamente por não saber interpretar as visões que ela tem do futuro. Sabe aquela teoria do efeito borboleta? De que se você mudar uma coisinha no passado, o futuro todo é diferente. Ela tem acesso ao futuro, mas às vezes para evitá-lo, ela acaba correndo direto para ele, né? Uma coisa meio édipo. Mas essas visões acabam colocando ela e os dois amigos em situações completamente inusitadas, constrangedoras, né? Um humor muito de constrangimento, mas é fofinha. Trata de assuntos de primeiro namoradinho, tem muita música, porque a Raven canta muito bem. Eu amava ver as visões da Raven nas minhas tardes. E essas séries me lembram uma época muito gostosa, uma época em que a gente não tinha que trabalhar, em que a nossa maior preocupação era a escola. É porque a gente chegava correndo, jogava a mochila no sofá, a mãe trazia a comidinha no prato. Época que não volta mais, né? Uma felicidade muito inocente. Queria ter colocado aqui outras séries que fizeram parte da minha infância também, como Hannah Montana. Eu sei que tiveram outras que fizeram parte da infância de vocês, como dos Gêmeos a Bordo lá. Mas essas são mais da Disney, né? Os Feiticeiros de Waverly Place. Essas vão vir em outro vídeo, caso vocês gostem desse aqui. Então já deixa aqui embaixo se vocês querem elas. Foi ótimo falar com vocês sobre esse assunto, que deu uma aquecidinha no meu coração.